Olá a todos, começa agora mais um Contraplano com muita cultura e informação para você aí de casa. Hoje o nosso bate-papo é sobre o livro que fala das mulheres, os diferentes tipos de mulheres que você vai encontrar na vida. Aquelas que te fazem enlouquecer por uma noite, as que vão chegar e te fazer esquecer das outras e as que você desejaria passar a vida ao lado. E tem também as mulheres incríveis, e é justamente sobre elas que se trata o livro do Alexandre Petilo, jornalista, nosso convidado hoje. Seja bem-vindo, Alexandre. Obrigado. Valeu, uma honra aí estar aqui batendo esse papo com você. A gente que agradece você por ter vindo aqui falar um pouquinho do seu trabalho. Legal, valeu. Alexandre, você escreve, né, há bastante tempo sobre música, futebol. E desde quando você começou a escrever sobre relacionamento? Na verdade, eu não consigo delimitar assim um tempo exato quando isso começou, né? Eu tive uma história maluca aí, que inclusive está no livro, que a gente estava falando daquela viagem lá, tirando a foto dos bonequinhos, que foi uma dor de cotovelo bem grande na época, e eu comecei a escrever, né, esporadicamente, assim, para tentar entender, na verdade, o que eu errei naquele relacionamento e tentar, de uma certa forma, explicar para ela o que eu queria. Era uma maneira de botar para fora aquilo que eu estava sentindo, né? Um jeito de fazer terapia bem mais barato, né? Do que se eu fosse pagar né, diversas sessões. Ali eu em casa, sozinho, né, no computador, escrevendo, e colocava tudo que vinha, assim, né, uma avalanche de coisas. Meio por aí que eu sempre gostei de escrever sobre comportamento. Mas esses textos mais pessoais, tinha um ou outro. Começaram mesmo a ter mais frequência e aparecer sempre, eu acho que foi a partir daí. E outras pessoas se identificavam, eu tinha um blog numa outra empresa que eu trabalhava e eu escrevia lá, muita gente comentava, mandava, pô, passei por isso também. Então, aquilo começou a virar uma terapia em grupo. E comecei a achar interessante, teve um feedback bacana, passei a escrever com mais regularidade. Assim, isso tem lá quase uns 7, 8 anos. Né? E você nunca teve problema em se expor desse jeito? Porque, né, falam por mim também, a gente às vezes tem vergonha de falar como, terminou Sim. O namoro, fala, pô, mas, não, a gente terminou, né, uma coisa assim, meio vergonhosa. Pra você foi sempre tranquilo? Na verdade, é mais tranquilo escrever, porque eu consigo, de repente, usar uma máscara ali, de colocar na boca de um personagem, ou fazer de uma maneira que não pareça que seja eu, que tivesse acontecido comigo, do que de repente falar realmente, de você encontrar os amigos em algum lugar e contar o que realmente aconteceu. Para mim é mais difícil, inclusive, eu uso a escrita dessa forma como uma maneira mesmo de botar para fora, e eu posso ali, de repente, dar uma mascarada, né, colocar como um conto que aconteceu com outra pessoa, e ali eu consigo montar de um jeito que eu consigo me expor. E a maioria dos escritores que eu li, né, que me influenciaram ao longo de toda a minha vida, são escritores que sempre colocaram na sua arte o que eles sentiam muito profundamente. Assim, eu valorizo bastante isso, não só na literatura, mas na música, que eu gosto bastante. Até no futebol, né? Eu sou corintiano, então eu gosto daqueles jogadores que vão, né, que dão sangue, raça, aquele espírito corintiano. Na literatura, na música também, sempre gostei de caras que se entregavam, né, ao que eles estavam fazendo e não tinham vergonha disso. Entendi. E você começou com esses textos na internet, né? E o feedback do pessoal te estimulava a escrever mais sobre isso? Sim, estimulou bastante. Eu achava, assim, no começo, nos primeiros textos, que ninguém ia se interessar
pelas minhas neuroses, meus questionamentos, a minha visão sobre um relacionamento, sobre as mulheres e tal. Eu achava que aquilo ali era uma coisa minha. Eu sempre fui meio contra esse negócio de blog e tal, porque no começo era aquele negócio, hoje eu acordei e fiz um café da manhã e tal, não quero saber da vida de ninguém, né, cara? Tanto que eu não tenho Facebook, não tenho essas coisas. E eu achava meio banal, assim, e de repente começou a pintar pessoas que se interessavam pelos textos e comentavam e tal, e eu tive que dar o braço a torcer e comecei a escrever com frequência. Esse feedback foi fundamental. Se tivesse passado batido, talvez hoje não tivesse continuado, não teria o livro, enfim. Você viu que as suas situações ali eram comuns de muitas pessoas, né? Sim, sim. O Mulher Incrível, na verdade, é um texto que chama Você Vai Encontrar uma Mulher Incrível e Vai Perdê-la, que foi um texto que eu fiz para um site de uma amiga e, surpreendentemente, teve 150 mil compartilhamentos nas redes sociais por aí. E virou um sucesso e tal. E a editora que lançava meus outros livros falou, a gente precisa lançar, você tem outros textos? Tem, mandei. E eles se empolgaram em lançar num livro. Mas foi assim, a ideia do livro nasceu pelo sucesso que o texto fez por aí. Neguinho compartilhando, principalmente... O mais legal, teve muita mulher que compartilhou, falou, marcava, né? Eu não sei, a galera me contava, né? Marcava lá o namorado, olha aí, né? Não sei o que e tal. Mas eu recebi um e-mail de um cara que era... Aí eu fui olhar depois lá as fotos do cara. O cara é tipo chefe de torcida do Palmeiras em São Paulo, assim, daqueles caras que vão pro estádio mesmo e vão pra treta. Uhum. E o cara me escreveu um e-mail muito legal, assim, falando que, passei por isso, perdi uma mulher que eu gostava bastante e tal. E a partir do seu texto eu comecei também a escrever. E eu agora escrevo também uns textos, umas coisas para tentar me entender e tal. Foi, legal ter conseguido influenciar um cara desse, que é um cara todo, né, o estereótipo do machão, sisudo, frequentador de estádio e tal, pro cara, né, de repente ele não teria o que você falou, né? Um pouco de vergonha de comentar com os amigos o que aconteceu, mas ele achou, posso escrever. Isso me deixou bastante orgulhoso. Assim. Tirar um pouco dessa máscara de invencível, alguma coisa assim, sim, né? Sim. E o próprio texto que você escreveu, né? Você vai conhecer a mulher incrível e vai perdê-la. Isso, a hora que eu vi, eu falei, caraca, como assim, né? É uma coisa que te deixa, assim, inconformado. Você fala, não vou perder. E perde. Sim, acontece, né? As mulheres incríveis, elas são ligeiras, né, cara? Se você vacilar, você dança nessa. Mas é também não só uma regra, né? Mas é também um toque, de repente, para os amigos, né? Que identificam, né, com quem ele está, essa mulher que causa tudo isso que essa mulher me causou no texto, não vou pisar na bola, né? Vou valorizar essa mulher porque não quero perdê-la. Geralmente a gente, quando erra, a gente perde, mas fica como um certo, valoriza quem está contigo, né? Se liga, abre o olho aí, senão você vai perder também. Sim. Tá certo. Alexandre, e quando você decidiu montar o livro, como que foi o processo de criação? Você já tinha todas as histórias? Você teve que selecionar algumas ou escreveu mais para formar o livro? Como foi? Eu tinha bastante material já para o livro. Eu tinha pelo menos aí uns 5 anos de material que que caberia nesse contexto do livro. Eu separei, eu tentei montar de uma forma, eu tentei colocar de todos os textos que eu escrevi, como a gente está falando aqui, são textos bem pessoais, eu tentei colocar aqueles que tivesse o maior número, que tivesse uma pegada que muita gente se identificasse, que não fosse um assunto muito... que o cara fosse pensar, isso aqui nunca aconteceu comigo, isso aí é uma coisa do maluco e tal. Eu tentei deixar de uma forma que aqueles que tivessem esse apelo dos relacionamentos modernos, né? Eu tento entender bastante como funcionam as coisas hoje,
que são muito diferentes do que era antes, né? Sei lá, nem tanto tempo, mas será de 20 anos atrás era totalmente diferente do que como são as coisas hoje. Eu tentei dar essa pegada dos textos sobre esse relacionamento moderno que envolve, né, internet e o jeito que as pessoas lidam com tudo isso. E separei e montei de uma maneira que ele tivesse uma ordem ali. Começa com esse, que foi o texto que deu o título ao livro, e vai passeando por outros relacionamentos que não deram certo, outros legais, e terminam com o mais esperançoso, para não acabar falando, pô, a vida é horrível, vamos todos morar sozinhos numa caverna. E as histórias que tem no livro, são todas suas histórias ou tem de amigos? Você criou alguma coisa também? Uma mistura de tudo. Tem várias histórias minhas, tem várias histórias de amigos e tem várias histórias que a mistura do que aconteceu comigo, do que aconteceu com amigos, se transformou nessa história, assim, né? Às vezes você escuta alguém falar de alguma coisa sobre relacionamento, sobre o que a pessoa está passando ali no momento, e ali você tem um fiapo da história, né? E de repente aquilo tem a ver com uma outra coisa que eu vivi, que poderia ser o fechamento daquela história. Então tem essa mistura. A gente tem que dar, né? Não dá para, como eu te falei, eu odiava aquele negócio de diário, então não dá para eu colocar exatamente, então tem que dar uma floreada para deixar atraente para quem está lendo, né? E para mudar alguma coisa, para dar um sentido, talvez. Sim. Né? Entendi. E quais, assim, os momentos que você costumava escrever, assim? Você tinha um momento de inspiração ou não? Quando batia alguma coisa, você... eu sou assim, eu gostaria muito de falar, como vários escritores falam, assim, eu acordo de manhã e tomo um café e vejo o passarinho e sento por 3 horas e escrevo. Não tenho essa disciplina, assim, tem que bater uma ideia, assim, e eu fico remoendo aquilo um tempo na cabeça e não tem hora, assim, geralmente eu durmo muito tarde, né, então eu gosto de escrever na madrugada, que é mais tranquilo, né, não é ninguém querendo saber de nada, eu estou em casa, eu tento deixar para a madrugada, mas nem sempre dá. Então, é qualquer hora, assim, não tem uma disciplina muito rígida, muito certa. Pô, vou perder 3 horas aqui, sentar e vou me dedicar a escrever. Não, e fundamentalmente tem que ter a ideia, cara. Se não tiver alguma coisa, né, por onde começar, eu tenho muita dificuldade em começar texto que eu já não sei como termina. Então, eu tenho que ter a ideia do começo e o do fim. Aí eu vou trabalhando no meio. Porque se eu não tiver a ideia do fim, eu já nem começo às vezes, né? Porque complica, né? Você não sabe para onde vai. Tem gente que gosta de falar, eu vou deixar o negócio fluir, vamos ver aonde vai. Né? De repente, tudo se encaixa. Eu tenho um pouco de medo disso. Então, se eu não souber aonde vai acabar... eu nem começo. É complicado. E você fala ali que você é filósofo de boteco, né? Nessas conversas de boteco, você consegue se inspirar também para outras histórias? Sim, as conversas de boteco são as melhores, né? As melhores ideias nascem ali, né? Nem sempre elas florescem, né? Mas elas saem do boteco. Mas as melhores ideias nascem né? Você vira ali no boteco, você conquista o mundo, né, cara? Você faz tudo certo. Você resolve tudo. E de frequentar e você ouvir, porque esse é o momento que você encontra ali as pessoas. Eu já me peguei várias vezes ouvindo conversa de mesa do lado, assim, tentando entender ali o que está acontecendo. Mas você encontra várias pessoas que às vezes você não encontra no dia a dia e todo mundo, né, sempre tem alguma história que, se não tiver algo engraçado ou algo curioso, né, sempre tem alguma coisa ali. Eu acho que a vivência está na rua, né, cara? Hoje em dia está muito, inclusive no jornalismo, em várias áreas você vê, o pessoal faz tudo de casa, da redação, pela internet, né? A galera acha que você consegue falar com todo mundo lá pelo Facebook,
né, por mensagem e tal, mas a vida mesmo, você tem que estar na rua. Se você vive... contato um com o outro, né? Se você vive de ter fontes, de descobrir, de informação, ou de você ter inspiração para escrever sobre qualquer coisa, você tem que estar na rua, você tem que estar indo em lugares e encontrando pessoas. A realidade é muito mais absurda e surpreendente do que a internet. Então, para quem precisa disso, de inspiração, para poder escrever, você tem que encontrar essa galera. E a filosofia de boteco é essa, né? Você sempre tem a resposta, você sabe direitinho o que cara todo tem mundo que tem fazer. a solução para Então, todos os problemas. Ainda que depois você esqueça, né? O que você falou de manhã, você tem que tomar cuidado, porque dependendo de quanto tempo ficar no boteco, você já não lembra o que aconteceu. Muita coisa. Tá certo. Alexandre, a gente vai fazer uma pausa rapidinho. Você aí de casa, não saia daí, a gente volta já falando sobre a mulher incrível. É verdade, porque dependendo, se ficou muito...